Boa noite. E aí, beleza, mano? Tudo bom, pastor? Tamo aí na luta, graças a Deus. Que bom. Obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aí, viu? É nóis. Vou arrumar minha luz aqui que tá meio zoada. Pronto. Não, tá dando para enxergar bem. Tá conseguindo me escutar bem aí? Perfeitamente. Maravilha. Obrigadão, então. Obrigado a todos que estão chegando. Galera, como eu falei, vamos chegando aí, deixando o seu boa noite. Vamos aproveitar esse momento também de conversa, para a gente dialogar realmente, tirar as dúvidas. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que o pastor Arovaldo gosta de conversar. Eu já vi ele falar bastante sobre isso, escrever sobre isso. Tá na tua praia, né, Arovaldo? É um dos problemas que é recorrente, né? É uma luta para a vida toda e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que geração após geração, parece que o negócio está ficando pior, né? Por conta da facilidade de informações e tudo mais. Mas Ah, não era para ter nada de novidade, né? A fórmula, acho que para toda luta aí contra o pecado é a mesma coisa, né? Eu acho que o teu livro aborda muito isso, o que eu escrevi também. uhum. São abordagens diferentes, mas do mesmo rumo, da mesma ideia, né? Então, acaba que esse assunto não tem como fugir, né? Se a gente ficar fingindo que não existe, a gente Sim, fica sendo superficial. exato. Bom, a gente vai falar bastante então, pessoal, sobre pornografia, os mitos e verdades sobre a pornografia. Antes disso, vou só incentivar vocês que estão chegando aí, pessoal, a compartilharem. Tem um símbolozinho que é tipo um aviãozinho de papel aqui embaixo, que você pode compartilhar com as pessoas para chamar mais gente para participar com a gente, quem está precisando ouvir aí sobre os mitos e verdades da pornografia. Então, chama a galera para vir com a gente aí. E também incentivar vocês a deixarem seus comentários, suas perguntas aí. A gente coletou algumas perguntas ao longo do dia aí no balãozinho nos stories, então tem algumas coisas que a gente já anotou para conversar aqui. Mas se vocês quiserem também, podem comentar aí para a gente poder ter esse diálogo realmente aberto, tá? Antes de começar, então, eu quero primeiro fazer uma introdução aqui, porque para mim está sendo uma alegria muito grande ter o Pastoraria aqui. Eu sou um fã já de longa data aí, já acompanho o teu trabalho, o teu ministério há algum tempo aí, desde a Bíblia Freestyle, desde Vixe. Descrentes, e sempre curti muito a tua abordagem. E para o pessoal aqui do nosso ministério, Mal Que Eu Não Quero, que ainda não conhece o Pastor Ari, depois aproveitem e sigam ele também aqui no Instagram. Uma coisa que eu gosto muito na tua forma de trabalhar é que você tem um embasamento bíblico que transparece, assim, só que você coloca isso de uma maneira que está com os pés no chão, né? Que procura sempre colocar na prática, na vida real. Então, isso é algo que, para mim, pessoalmente, sempre me atraiu na tua pregação, na tua forma de falar do Evangelho. Então, para mim, está sendo uma grande honra ter você hoje aqui. E se você quiser se apresentar também, mais algumas palavras, para o pessoal que não te conhece ainda, fica à vontade. Beleza, beleza. Realmente, o meu trabalho é bem nessa linha, às vezes, de querer falar a linguagem dos homens mesmo, né? As pessoas às vezes falam, poxa, como que você tenta, não é humanizar, mas é trazer ao mundo real, numa linguagem real, aquilo que são princípios bíblicos, né? E eu acho que isso é um grande desafio, porque às vezes as pessoas chegam na experiência da espiritualidade, elas desanimam por conta até da forma pela qual a gente fala as coisas, né? Então a gente vai Hum, criando muito pudor, a gente fica muito tímido por conta ainda dessas crises de comunicação. A comunicação é o problema do ser humano, né? sim. Então, por isso que eu tenho trabalhado dessa forma. Bom, para quem não me conhece, eu sou pastor pelo Ministério Sal da Terra, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Nós plantamos uma igreja que trabalhava com públicos muito específicos na época de contracultura, de cultura de tribos urbanas ainda. Isso está fazendo 18 anos que a igreja se organizou. Ela tinha algum trabalho ainda de rua antes disso. Uhum. E no meio disso tudo, nós percebemos que ser alternativo era muito mais do que uma estética, do que tatuagem, do que estilo de música ou de roupa, mas era uma perspectiva de como encarar a vida, né? Hoje nós somos uma congregação aqui comum, no sentido de que a gente tem todo tipo de gente, tem idosos, tem crianças, tem um perfil cultural muito mais amplo, Uhum. mas esse jeito, às vezes, da gente trabalhar ousado, de certa forma, de buscar algumas ações de pioneirismo, fez com que a gente tivesse muito contato em alguns assuntos que
na igreja, infelizmente, ainda se patina demais, né? Por Sim. falta de, sei lá, de sensibilidade, de empatia, de ousadia. Então, a minha história acabou cruzando com alguns outros ministérios que houve aí no passado, alguns que ainda existem, trabalhando questões envolvendo a sexualidade. Não é a minha especialidade a sexualidade em si, tem muitos ministérios hoje que têm muito mais profundidade do que qualquer outra coisa, mas no âmbito do trabalho pastoral, do aconselhamento e tudo mais, essa questão de lidar com a pornografia e tirar dúvidas básicas a respeito do assunto é algo bem recorrente mesmo, né? O que eu trabalhei no passado aí que foi legal? A gente fez trabalho de evangelização em parada gay, na época que isso não era moda, né? Na época que todo mundo ainda estava assustado com isso. A gente teve a oportunidade de participar de uma evangelização na Feira da Indústria Pornô em São Paulo, aquela Erotic Fair, deve fazer uns 10 anos isso já. Nós compramos um stand na época, então lá é a meca da pornografia, né? Caramba. E tudo isso tateando, literalmente, sem saber onde a gente estava se metendo, mas se sensibilizando, né? Estando nesses lugares para tentar discernir, tentar entender. Atualmente, eu pastoreio essa igreja local aqui. O nosso ministério tem cerca de umas 100 igrejas, mais na região aqui de Minas e Goiás, do interior de Minas e Goiás, né? E como eu falei, os perfis culturais são muito amplos, são muito diferentes, né? Então, hoje, esse é o meu trabalho e o trabalho com a internet, dos quais eu já me envolvi em muitas polêmicas, e atualmente o que eu estou trabalhando mais à frente é esse projeto chamado Descrentes, onde eu lido com pessoas desigrejadas por N razões e tento trabalhar em um resgate do vigor espiritual das pessoas, falando, como eu falei, a língua dos homens, né, ao invés de ficar espiritualizando coisas que deveriam ser conversadas mais abertamente. Acho que é isso aí. Eu tenho 41 anos, sou casado, tenho um filho e moro em Corintiano. Uberlândia, Minas Gerais. Oi? Corintiano. Corintiano, graças a Deus, né? Tamo junto. Feliz que o campeonato está suspenso esse ano, porque senão nós ia cair no Paulista. Não ia ter jeito, né? Não, tá brabo. Não, é incrível. Obrigado pela tua apresentação. E é interessante, né, quando você coloca essa temática da pornografia e da sexualidade como sendo algo que, por assim dizer, ainda é um tabu, ainda é algo que você tem que ir tateando, né, porque é algo que, infelizmente, as igrejas não estão, né, ainda abertas o suficiente para a gente poder falar sobre o assunto. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade aqui e tenho certeza que vai ser uma bênção para o pessoal que está aí com a gente. E para a gente já poder entrar, então, aí no nosso tema dos mitos e verdades sobre a pornografia, qual que é a dinâmica aqui para apresentar para o pessoal, né? A gente separou algumas frases aqui que podem ser mitos ou podem ser verdades a respeito do tema, e a gente vai discorrer sobre o assunto. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar aí também no nosso chat aqui, podem ficar à vontade, tá? O primeiro deles, Ari, vai estar bem nessa linha da questão da igreja, né? Que é aquele famoso hora que melhora, né? Eu não sei quem de vocês está com a gente, se você, Ari, de repente já falou para alguém, já ouviu algum pastor, alguém aconselhando, né? Quando a pessoa vai pedir ajuda para parar de ver pornografia e de repente vai justamente num primeiro momento que vai se abrir com alguém, num momento de fragilidade e de repente escuta de um pastor, de um conselheiro, um conselho que vai na linha de você procurar vencer a pornografia olhando mais para o lado espiritual, especificamente, né? A questão do hora que melhora, no sentido de vencer a pornografia por meio da oração, por meio do jejum, né? Será que é por aí? O que você acha disso? Eu acho que a igreja tomou esse rumo de ficar espiritualizando coisas que são problemas, óbvio, de entendimento, que acabam depois se traduzindo por práticas equivocadas. Aí vem o vício, depois você não consegue voltar para trás. O desafio é mudar um entendimento, é gerar uma consciência. Só que só orar é ser reducionista demais na questão. Mas eu acho que isso acontece porque, de certo modo, no ambiente da igreja, ainda há muito pudor, não com relação ao assunto da sexualidade em si ou ao assunto do pecado da sexualidade. Eu acho que a crise é a exposição das nossas intimidades. Porque o que acontece? Inclusive, é a questão do teu livro aqui.
né? Quantas vezes você vê pessoas falando desse tipo de situação, colocando o seu próprio testemunho na história? Né? Então, o ora é algo que é externo à minha pessoa. Eu estou dizendo para você literalmente assim, eu não tenho nada a ver com isso. Resolva você e Deus essa situação, né? Porque eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma empatia, nenhum testemunho para compartilhar metades. Tava travando um pouquinho aí, você está me ouvindo, beleza? Eu acho que travou. Eu não. Tá me ouvindo? Agora sim. Será que voltou? Aparentemente sim. Tá, eu perdi o finalzinho da tua fala. Tá, então, o que eu estava dizendo era essa questão do como esse hora é algo onde eu terceirizo a responsabilidade, ao invés de eu fazer com que o meu próprio, a minha própria vida se envolva com a questão. Então, o problema de entrar na intimidade dos outros é que a gente só tem autoridade para fazer isso na perspectiva em que surge uma relação entre nós. Né? Uhum. Porque quem vai procurar, sei lá, um pastor e vai rasgar o seu coração, para quê? Para você se sentir um lixo? Uhum. Para o cara estar lá no altar de santidade, você sendo o mais pecador de todos os homens, ser comparado com a atitude dele, você perceber que você é um bosta. Isso não faz sentido algum. E Sim. não é essa a proposta do Evangelho. A proposta é muito mais uma jornada de empatia, onde nós podemos, a partir das nossas próprias lutas e fragilidades, nos suportarmos mutuamente, né? Repartindo as virtudes que cada um tem recebido aí da parte de Deus na sua jornada, e principalmente amparando uns aos outros. Então a galera às vezes pensa que a crise da pornografia é só porque agora ele precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema. Mas se houvesse essa relação, esse acompanhamento, a gente poder, por exemplo, pedir ajuda antes, quando a gente ainda está no processo da tentação, seria muito mais natural administrar isso daí do que está Sim. sendo. Agora, depois que a vaca foi pro brejo, alguém te dá um conselho idiota desses, do tipo assim, não, vai lá, ora, toma banho frio, né? Isso é reducionista demais. Isso é tentar conter o sintoma sem necessariamente resolver o problema, sem ir na origem do problema. O que te levou a essa situação? Isso que você coloca é uma questão bem mais ampla, né? Que é a questão do discipulado como um todo, né? Da gente viver como o corpo de Cristo realmente nessa ligação horizontal que a gente tem, né? Porque parece que o ora que melhora vai impulsionar a gente para buscar uma relação vertical com Deus e se esquece que na prática muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa vida e Ele quer transformar a nossa vida, inclusive na nossa luta contra a pornografia, por meio de outras pessoas que podem nos ajudar, né? E entra essa questão que você falou, da empatia, né? E todas as questões que envolvem sexualidade geralmente só são tratadas quando a vaca já foi pro brejo. Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra crise, as crises que envolvem adultério. Né? Quantas vezes você vai receber alguém pedindo ajuda, falando assim, eu estou tentado? Não acontece, cara. É raríssimo. Mas deveria acontecer. Porque tentação não é pecado. A tentação é algo que atinge todos nós. Mas na perspectiva da tentação, aí sim eu posso me colocar junto da pessoa e falar assim, eu vou orar com você. Uhum. Eu estou aqui à sua disposição. Qualquer coisa, me liga. E segundo, e terceiro, se eu te pegar perto dessa pessoa que você está falando que você está sendo tentado, eu vou te quebrar. Coisa que um amigo, um irmão de verdade tem ousadia para fazer. Né? O pastor não pode fazer isso. Mas nessa jornada terapêutica da comunhão, a gente vai cuidando uns dos outros, se blindando do problema. Da mesma maneira, todas as questões que envolvem a nossa relação com o pecado. E também nessa questão da pornografia, essa questão das tentações no que se refere
a essa crise. Tem alguém falando até aqui no chat, né? Vamos fazer um grupo de autoajuda, né? Um grupo de ajuda mútua, como se fosse um AA da galera que está sofrendo com isso. É perfeitamente lícito, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tinha que fazer o grupo antes da gente chegar lá todo despedaçado e desgraçado. Porque isso é um problema que afeta todo mundo, cara. Você querendo ou não. O negócio está explodindo na sua cara. Então eu acredito que a gente precisava, ao invés de ficar dando esses conselhos idiotas mesmo, né? Não, vai orar, né? A gente deveria se comprometer mais uns com os outros nesta jornada. Principalmente antes da vaca ir pro brejo. Aí então a gente vai conseguir se amparando, se estimulando, repartindo as nossas dores, as nossas angústias, tratando o problema de verdade, né? A gente vai conseguir ter uma estatística um pouco melhor. Perfeito. E falando em estatísticas, a gente sabe que aqui no Brasil o problema é sério, assim como em todos os lugares, né? Eu tive a oportunidade de fazer no meu trabalho de conclusão de curso na teologia, um levantamento estatístico que a gente teve resposta de 400 pessoas, então deu uma certa amostra aqui, assim, e aí a gente conseguiu verificar que das pessoas que participaram, dos cristãos, 2 em cada 3 afirmam acessar pornografia pelo menos uma vez por mês. Então é algo que, assim, está muito presente na vida dos cristãos, na vida da igreja, e como você falou, né, não é algo que a gente deva deixar chegar para as últimas instâncias para a gente poder lidar. É algo que a gente precisa colocar na prática no dia a dia, né? Há E um tem... mito, inclusive, que eu acho que a galera desconsidera, de que a grande crise da pornografia é o hardcore, Uhum, é a pornografia, o explícito, né? E as pessoas nunca pararam para pensar por que as produtoras pornográficas de filme hardcore, elas não são bilionárias igual a Playboy, que uhum, produz o softcore, que uhum. não tem penetração, não tem nada, né? Fica pagando atrizes e modelos para fazer uma coisa bonita, esteticamente, produzida e tudo mais. Então a galera às vezes se ilude quanto a isso. Então eu Uhum. diria assim, que se você puxar lá, vai falar, quase 70% das pessoas então têm contato com a pornografia, né? E os outros 30% ou estão mentindo, ou então eles literalmente não estão considerando como pornografia um monte de coisa que está explodindo na nossa cara aí, cara. Então não Exato, tem jeito de você hoje usar Instagram e falar que o negócio não aparece para você. Não tem perfeito. como, né? Sim. Agora, obviamente, o nosso posicionamento diante dessa situação, cada um, obviamente, discernindo também os limites, né? Que essa questão do consumo da cultura, ele é algo que tem resultados muito diferentes em diferentes pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer um trabalho lá nessa feira erótica que eu falei, junto com alguns amigos, tem pessoas do nosso grupo, do nosso círculo de amigos de trabalho, que literalmente virou e falou: eu não posso ir. Porque eu não Sim. estou pronto para estar num lugar onde está um monte de atrizes e atores pornôs Tá para além e do meu limite, né? exatamente. Mas é muito sábio e prudente isso. A gente Uhum. não fica ridicularizando uns aos outros por conta das dificuldades, muito pelo contrário. Na medida em que a gente expõe o nosso coração e as nossas angústias, a gente protege uns aos outros nessa jornada, né? Com certeza. E olhando pelo outro lado também, né? Quando a gente, como você estava falando, está exposto a algo mais softcore, algo sensual. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam sobre faz quanto tempo que eu não vejo pornografia, por eu compartilhar um pouco mais sobre a minha história, né? E eu sempre costumo responder de que eu não lembro exatamente quando foi o momento em que foi a última vez que eu vi pornografia, só que essa pergunta ela nem faz muito sentido, porque a partir do momento em que eu deixei de ver pornografia, deixei de ter aquela busca por sites pornográficos, eu continuo tendo essa mesma luta quando eu sou exposto a alguma pessoa que me atrai de alguma maneira, quando eu vejo alguma cena em algum filme, quando eu tenho alguma memória disparada. Então, essa luta continua para sempre na prática, né? Exatamente. E eu falei, por exemplo, do Instagram, falei de tantas outras coisas aí que não tem jeito, o negócio está acontecendo. Mas é possível, né? Claro que é. É possível a gente treinar um olhar santo, a gente olhar para a gente, ver gente, né? Uhum. Ao invés de ver um instrumento sofisticado de masturbação, né? Porque é isso que a gente projeta, né, uns nos outros, né? A gente vê, ao invés de ver um objeto de cobiça, a gente enxergar uma pessoa que sente como a gente sente, que coloca a cabeça no travesseiro à noite também tem suas angústias, né?
Hum, Uma pessoa que um dia foi um bebê no colo de uma mãe, de um pai, e que desejou tudo de bom para essa pessoa, e um monte de coisa deu errada no caminho. hum. Então, tá vendo? Essa desconstrução do sensual, né, ela vai promovendo a verdadeira libertação da gente dessa mentira, né, dessa relação complicada. Aí o cara vir e falar, não, você está precisando orar mais. Olha, irmão, também está precisando, né, mas sejamos honestos. Eu acho que a gente está precisando de muitas outras coisas que são muito importantes aí no processo. Né? E Esse homens é e mulheres, aspecto, né, gente? Não vamos também cair na bobagem aí de acreditar que isso é algo exclusivo do masculino, né? claro. Isso aí traz pra gente, de repente, o próximo mito ou verdade aí, né? Que é essa, essa colocação que muita gente coloca, até teve gente que perguntou no Instagram aí durante o dia, se todo homem vê pornô, né? Essa concepção de que pornografia é coisa de homem, né? A gente sabe também estatisticamente que isso não é verdade, né? Que as mulheres também acessam pornografia, mas muitas vezes pelas razões diferentes. Né? Um dos fatos que chama a atenção é de que a maioria dos homens acessa a pornografia para se satisfazer sexualmente, enquanto a maioria das mulheres, literalmente mais de 50%, procuram pornografia ou para descobrir como satisfazer o seu parceiro, ou simplesmente por curiosidade. Então a gente vê que tem uma diferença bem grande, né? E aí fica essa questão: será que pornografia é coisa de homem? O que dá para a gente trabalhar a respeito desse mito ou verdade? E tem um outro detalhe também. Às vezes o pessoal considera como pornografia só a imagem de corpos, a imagem de pessoas. Mas eles não consideram, por exemplo, uma coisa que faz parte da nossa cultura aí há muitas décadas, que é, por exemplo, trabalhar com contos eróticos. E que é uma coisa que, mano, velho, minha mãe lê livros de romance, que a gente chama, né? Mas é uns romance, mano, que Mas né? são idealizações. E essas idealizações, elas sempre vão pela ideia do sensual. Eleva a relação entre um homem e uma mulher a um ponto que não condiz com o mundo real, não condiz com coisas que a pessoa vai conseguir viver. Né? Então é a mesma coisa. Você fala assim, mas isso é pornografia, um texto? Assim, está escrito, é grafia. E é pornográfico pela questão de que trabalha exatamente nesse campo. Então o pessoal fala que o homem é muito visual, né? E que as Sim, mulheres trabalham de outra maneira. Mas eu diria que não há essa conversa aí de que isso vai ser coisa só dos homens e tudo mais. E hoje também, até mesmo na questão dos filmes e tudo mais, vocês acham que o mercado perdeu a visão com relação à coisa? Já existe pornografia em filme e tudo mais voltado para mulheres. sim. Né? Gente, você vai num sex shop, é assustador. Você vê o que tem nessas coisas. Quando eu estive nessa feira lá, eu fiquei impressionado com o que tinha de variedade, cara. Aí, já que eu tava lá mesmo, falei, pô, deixa eu ir lá que eu quero ver esses negócios. E eu Qual que ficava é? assustado, cara. Eu ficava assustado. Eu falava, velho, o que é isso? A Uhum. variedade de opções que o negócio está criando. Tanto que hoje tem o sex shop gospel. Ah, Sim. mas por quê? Porque tudo é nicho, cara. Tudo é nicho. Não, então Uhum. já que existe o evangélico, que tem lá pudores e não sei o que lá, então vamos oferecer um monte de coisa dentro daquilo que é o padrão. Então o que Uhum. essas pessoas estão buscando? Ganhar dinheiro, cara. Não há pudores ali, não há escrúpulos, não há nada. E eu nem Claro. acho que é esse o problema. Porque se há quem oferece, é porque tem quem compra. Existe Essa é a uma grande demanda. realidade. Existe uma demanda. Agora, essa demanda é gerada pelo quê? Da onde está vindo, então, esse anseio por algo mais? Né? E eu acredito que é exatamente das idealizações que fazem com que não seja possível viver no mundo real. Você, dali Uhum. um pouco, precisa de alguma coisa para turbinar um monte de coisa na sua vida. Né? E, gente, a gente fala que isso é vício, que isso é igual droga, porque cada vez você precisa de uma dose mais forte. Uhum. Né? E aí, ó, qual é o fim desse negócio? Ninguém sabe, né? Sim. É, a gente teve semana passada, eu vi que você fez live a respeito disso, a gente fez aqui também a respeito do Dia Nacional do Combate à Violência Sexual Infantil, né? E a gente vê aí um dos extremos, né? No qual as pessoas vão chegar, né? Então, as pessoas muitas vezes começam com algo mais soft, né? Com essa desculpa de que não tem problema, de que não tem ninguém sofrendo,
e aí no fim das contas vai passando pelo ciclo do vício, vai alimentando o teu cérebro com aquilo, com o desejo por mais e mais, e conteúdo cada vez mais intenso, e infelizmente chega até nesse tipo de conteúdo, né? E justamente porque existe uma demanda, né? É feito algo assim porque tem pessoas querendo, né? Não, e isso quando não sai depois do campo apenas do consumo online e não passa para o consumo de prostituição Exato. real, né? E isso não é exceção, não, gente. Hum, Isso o que eu estou falando para vocês, trabalhando a questão pastoral, quando as coisas chegam na gente, já chegam as que explodiram, né? Como eu falei, poucos procuram dizendo estou sendo tentado. Quando o cara vem pedir ajuda, é para dar extrema unção pro cara já, né? O cara já quer salvar o casamento porque a esposa dele está descobrindo que ele estava aprontando com três travestis, pessoalmente, cara. Aí você olha e fala assim, cara, o que eu vou fazer, mano? O que eu posso fazer diante disso? Literalmente, nem orar não vai adiantar mais, né? Literalmente, hum, porque tem que trazer luz sobre isso tudo, né? Então, eu acredito assim que a gente precisa administrar isso no tempo certo. A gente tem que se posicionar e esse posicionamento precisa ser algo agora, né? hum. Esses mitos todos que a gente vai trabalhando, gente, são mentiras que nós vamos contando para nós mesmos para a gente tentar relativizar a seriedade do problema. Então, pode ser que as mulheres muitas vezes estão se enganando nesse papo aí, dizendo, não, né, é um absurdo, né? O meu marido, o meu namorado, ver aquela foto, mas a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas que nós nos relacionamos. Perfeito. Isso traz a gente para um contexto também a respeito dos relacionamentos, né? Da questão da pornografia dentro do casamento, né? Que você mencionou, né? De repente o marido, né? A gente fala marido porque estatisticamente a maioria das vezes acontece, né? De o homem ser a pessoa que está consumindo, mas como a gente já falou, as mulheres não estão excluídas disso, né? Mas muitas vezes acontece então de o marido chegar, da esposa chegar para você e falar que o marido está com um problema e tal. Já cheguei nesses últimos casos, mas isso é algo que está muito presente nos casamentos, né? Esse é mais um mito que a gente trouxe aqui, né, para a gente conversar sobre. Essa ideia de que quando casar, de repente a pessoa tem a expectativa de que aquele desejo que ela tinha, de que aquele impulso sexual que ela tinha estava sendo direcionado para pornografia, para masturbação, de repente vai se consumar, vai se satisfazer no casamento, né? E isso. Sabe que por conta desse tipo de situação, cara, é que às vezes eu faço algumas críticas àqueles movimentos de namoro de corte e por aí vai. Uhum. E a galera às vezes acha que eu estou zoando com o processo ou que eu estou sendo liberal demais. Não é isso, né? Eu falo como esse eu escolhi esperar e essas outras coisas. Eu Sei. não acho que está errado esses ministérios, não é essa a questão. Mas eu acho que às vezes o problema ali ele está meio enlatado. Ele está meio enlatado. Eles pegam, então, uma média do que é a relação das pessoas e dão um remédio que não é a dose ajustada para cada um. Então, o negócio funciona de maneira paliativa, mas eu não tenho certeza que isso gera uma consciência adequada para que o problema de fato seja tratado, né? Então, por exemplo, no namoro, a gente fica o tempo todo assim, não tenham relações, não tenham relações. Depois que o cara casa, aí você tem que ficar assim, tenham relações, tenham relações. Porque dá muito trabalho. É Ah, toda uma construção emocional. E aí o cara vai descobrir depois de casar que a pornografia é muito mais fácil, é muito mais barato, né? Antes era diferente. Antes ele tinha essa possibilidade de ter a dificuldade para ambas as coisas, quando o cara ainda estava solteiro, né? E querendo ou não, todo mundo estava querendo ter a relação ali. Mas depois de casado, obviamente, manter essa intimidade fica algo muito complicado. Então eu falo o seguinte, que às vezes o que está acontecendo, principalmente na igreja, é tentar transformar o povo em anjo. uhum. Tentar virar para todos as coisas que são naturais do nosso corpo, do nosso desenvolvimento, o tesão, o desejo e tudo mais, e tratar isso como se fosse algo pecaminoso, ou como se fosse algo do tipo assim, que não existe. Vamos fingir que isso não existe. Casa, que aí o problema vai estar resolvido. E aí, a hora que esse pessoal entra dentro do casamento, descobre que, na verdade, nada foi tratado. Então, eu acho que esta é uma crise muito séria, né? O que a gente precisava fazer? A gente precisava trabalhar esta consciência do que é a verdadeira sexualidade e fazer com que a pessoa
tenha uma capacidade de fazer a separação entre o que é ser um ser sexual. Obviamente, quando ele ainda está solteiro, vai ser proporcional ao compromisso que ele tem, né? Um homem tratando uma mulher como homem. Então, na hora que o cara está lá solteiro e a mulher vier e o tentar, né, para que ele ultrapasse os limites, ele tem que entender que ser homem não é não negar fogo. Ser homem é não se submeter àquilo que não convém. E a mulher também. Então, tá vendo como é que a gente às vezes tem valores equivocados, né? A gente fica assexuando as pessoas. Então, o verdadeiro sexual é aquele que consegue lidar com o sensual sem se corromper com ele. Né? Essa é a consciência que a gente deveria gerar nos adolescentes, em todas as pessoas solteiras, para que elas, então, depois entrando no casamento, elas não estejam corrompidas por essa visão da sensualidade, que é só casca, é só aparência. Sim. E aí, o que acontece? Se você está corrompido pela aparência, meu amigo, aí já era. Depois, para voltar para trás, tanto que eu falo para a pessoa, o cara que entra com esse problema no casamento, depois nós vamos ter que resolver o problema de dois, né? Uhum. É verdade. E você trouxe, né, essa visão de como a gente pode lidar como igreja a respeito disso, né, de como a gente poderia falar mais a respeito desse assunto e, de repente, tratar a própria temática da sexualidade, olhando com esse olhar realmente de que foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem nos deu como algo bom para que homem e mulher possam usufruir. Então, a gente muitas vezes tem esse valor distorcido, não fala a respeito disso com a beleza e da maneira boa que ele deve ser tratado dentro da igreja, mas, por outro lado, também tem a questão da influência da pornografia dentro dos casamentos, né? De que, de repente, as pessoas não estão tendo informação sobre como que o sexo é algo bom e deveria ser bem aproveitado, mas também tem valores distorcidos, um olhar distorcido por causa da pornografia, né? O cara chegou cheio de idealizações, aí Uhum. dali um pouco o que vai acontecer? Ele vai tentar viver a idealização. Aí ele vai descobrir que ele não é bom o suficiente. E Sim. que o parceiro ou parceira dele também não é bom o suficiente. Uhum. Aí o que isso vai acontecer? Vai gerar um desgaste emocional, vai gerar uma frustração. Então, quando houver essa frustração, o que ele vai fazer? Ele vai procurar algum anestésico. Né? Se Uhum. ele beber, ele vai encher a cara no álcool. Se ele fumar, ele vai acender vários cigarros, né? Uhum. A galera às vezes não entendeu fumar depois da relação, né? Vai entendendo agora. Se ele usar droga, ele vai abraçar a droga. Agora, se ele tem um perfil aí que a gente está dizendo, não, eu não faço nenhuma dessas coisas, onde dispara esse gatilho emocional? Em alguma coisa que lhe dá prazer. Tem gente que vai se relacionar com a comida. Às vezes o cara está numa crise com a comida e ele não está entendendo. Que frustração você está descontando nisso daí? Mas, gente, a frustração no que se refere a essa questão da sexualidade, muitas vezes, na maioria das vezes, estoura na própria questão da sexualidade. Por isso que a pessoa vai para a pornografia. É algo que você vai ali e resolve rapidinho. E nunca dá errado. Toda vez Uhum. que é você com você mesmo, é ótimo. Sim. Você sabe exatamente como se satisfazer e a pornografia também, né? Ela vai apresentar todo tipo de conteúdo para justamente sob medida para o que você quer, né? E falando aí um pouco a respeito dessa questão da indústria, né? Você falou que já teve a oportunidade de ir lá participar daquela feira da pornografia, né? Tem uma outra concepção aqui que muitas vezes pode ser visto como um mito, que as pessoas às vezes acham que é verdade, né? Que é a respeito das pessoas que estão lá na indústria, né? Você já falou um pouco sobre isso, de ser um ser humano que está lá, mas é algo que me chama bastante atenção. Tem um vídeo que eu publiquei há algum tempo no YouTube que acabou sendo o que teve mais visualizações no meu canal, né? Que é justamente a respeito da indústria pornográfica. E me chama muita atenção que a maior parte das pessoas que estão fazendo comentários ali, elas falam coisas do tipo, mas elas estão ali porque querem, né? A responsabilidade não é minha. Então a gente vai tirando um pouco da responsabilidade própria e vai jogando para quem está lá na indústria, né? E aí, será que a culpa é de quem está lá, né? Como é que a gente pode ter uma relação sadia com essa temática da indústria pornográfica? A indústria da pornografia explora muito a questão do dinheiro, a questão de ser, às vezes, a única maneira que a pessoa tem de ter algum tipo de ascensão. As carreiras são muito curtas, poucas Uhum. pessoas vão conseguir trabalhar com isso durante muitos anos.
Mas estar lá, cara, quando a gente fez esse trabalho específico, era engraçado porque a gente chegava junto com o pessoal que estava lá e depois ia embora junto. Então, quando chegava todo mundo, tá todo mundo vestido e estava frio, era em São Paulo, estava muito frio, e todo mundo bem vestido, cara. E aí, imagina, tipo assim, todo mundo normal, cara. Você olhava na rua e quem eram essas pessoas? Você não sabia. Uhum. Aí, na hora que as pessoas chegavam, elas começavam a tirar a roupa e aí, literalmente, elas ligavam um sorriso no rosto para Olha, começar a trabalhar naquilo ali. Cara, foi triste, assim, porque você não conseguia sentir tesão naquelas pessoas. Então, tinha homens e mulheres ali de alto padrão, né? Era o melhor nos stands ali, tudo em exposição. Mas não tem como, cara, porque o fato de você estar próximo, você ver aquilo lá, você vai vendo como que ninguém. Quem falar, eu tô feliz nisso aqui, isso aqui eu escolhi, tá sim, mentindo para si mesmo, tá se enganando. Então tem alguém ganhando dinheiro com esse negócio, a pessoa pode até estar ganhando dinheiro momentaneamente, mas quantas pessoas você conhece? Né, que eu fiquei milionário com um filme pornô e depois não, eu parei, né? Depois de 5 anos eu parei e agora não, agora eu estou aqui. Cara, se você vê algum testemunho nesse sentido, pode ter certeza que essa pessoa foi alcançada pela fé, porque até tem. E eu já vi muitas desses testemunhos, às vezes que a pessoa foi lá e gastou tudo que ela ganhou depois para tentar comprar os direitos dos filmes que ela tinha para tentar tirar isso da internet, como se fosse sim. possível, né? Mas pelo menos para tirar do mercado. Né? Por Ah, quê? Porque é algo que se torna uma angústia para a pessoa durante toda a vida. Né? Então, gente, a gente tem muito, sei lá, muita sensibilidade quando fala assim, então, estão escravizando uma pessoa em tal lugar, né? Estão vendendo não sei o quê para ser uma prostituta numas ruas lá na Espanha. Aí tudo isso sensibiliza demais a galera. E a gente hum, acha que a pessoa que está nessa situação, ela é diferente da prostituta de quinta categoria que tem perto da sua casa, que está lá naquela madrugada fazendo programa de R$ 15. sim. Não é diferente, cara. Pode ter mudado um pouco o preço. É óbvio que todo mundo vai querer ganhar o máximo que pode, né? Mas a relação é a mesma, a relação é muito ruim. Né? Há Uhum. um desprezo por si mesmo para a pessoa entrar nesse negócio. Sim. É o que você falou antes, né? De a gente lembrar que quem está ali é uma pessoa que um dia já foi carregada no colo pelo pai, pela mãe, né? A gente lembrar que é alguém que foi criada por Deus, né? Com um propósito para a vida dela. Quando a gente passa realmente a ter esse olhar transformado, a olhar para as pessoas realmente como pessoas, até mesmo isso ajuda a gente na luta contra a pornografia, né? Para quem está aí, né, lutando contra esse vício, quando a gente tem essa mudança de olhar, isso é algo que ajuda muito, porque daí no momento em que você está numa tentação, no momento que você está numa dificuldade, você vai passar ou vai ter oportunidade de fazer aquele filtro, né? Poxa, é uma pessoa que está ali, né? Será que eu quero que a desgraça daquela pessoa seja o motivo do meu prazer, né? É bem isso. E isso vai começando por treinar esse olhar. A gente fala de um olhar santo, às vezes a galera fica pensando eu já vi demais falando isso. Fala assim, não, olhe da sobrancelha para cima nas pessoas. Uhum. Eu falei, mano, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Como você olha para o filho ou uma filha? Então eu tenho um filho aqui, meu filho tem 9 anos, né? Vamos tomar banho, vamos não sei o quê, qualquer coisa. Um tá tomando banho, outro tá no vaso lá fazendo torcida, né? E é os tempos que a gente tem de intimidade. Mas como eu olho? Tem alguma lascívia nisso? Não. Mas por quê? E se fosse uma menina? Entendeu? Tem alguma lascívia nisso? Não. Por quê? Mas por que não? Isso é o olhar santo. É eu Uhum. não me corromper. Mas eu tenho um problema. Beleza, irmão. Você tem um problema, então você vai se posicionar de acordo com o seu problema. Só não dá para fazer da sua dificuldade uma regra para todo mundo. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas, quando vão se relacionar com seus filhos, certo? A gente consegue ter um olhar santo, um olhar puro. Uhum. Não há crise. Né? Como que você, o seu pai ou a sua mãe vão ficando idosos e a gente tem que dar banho neles? Como a gente se relaciona com isso? Sim. Não há crise, não há nenhum problema. Agora, como que a gente olha para a esposa do amigo? Como que a gente olha para a irmã na igreja, para o irmão na igreja? Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. A gente precisa aprender a tratar o nosso olhar, porque senão a gente fica também pensando que é só a relação lá com o filme pornô.
e não entender que essas lutas começam a ser perdidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente está sensualizado demais, a gente fica idealizando demais. Perfeito. E até tem a recomendação bíblica, né, da gente olhar para as mulheres como se fossem, né, as mulheres mais velhas, as nossas mães, né, as mulheres jovens como nossa irmã. Então, isso é algo bíblico, realmente, a gente treinar o nosso olhar, né? Tem algumas perguntas que o pessoal colocou aqui, deixa eu ver se, não sei se você já teve alguma que te chamou a atenção já para a gente dar uma conversada a respeito. Eu tô meio sem óculos aqui, então às vezes Ah, tá é? difícil. Eu pôr o óculos da reflexo. Ó, a galera tá bombando nos comentários aqui. Legal, a participação tá bem boa aqui. Ó, teve uma aqui que é do Caio falando o seguinte: a gente tem que colocar na cabeça que Deus fez o ser humano para ter sexo com outro ser humano e não para ser cobiçado. A questão da cobiça e do sexo, né? Cara, o pastor Paulo Borges Júnior, que é aqui do Ministério Sal da Terra, ele, uma vez num desses seminários, ele falando, ele viaja bastante, né? Ele, no sentido de, ele vai muito pro filosófico na Uhum. pregação dele. E aí, quando questionado sobre a questão da finalidade do sexo, né, ele falou uma frase que eu achei genial, mas a explicação é que faz ela ficar genial, porque a frase é curta. Ele fala assim: o sexo existe só para reprodução. Ele falou desse jeito. Aí a galera gritou truco, né? Aí depois a explicação trouxe a genialidade. Ele falando assim: agora o que é reprodução? Ele está dizendo assim: então, todos nós temos sementes de toda espécie que nos foram confiadas. Eu tenho, você tem, as mulheres têm. Agora, toda vez que a gente está numa relação, a gente está semeando na vida uns dos outros. Então, a gente semeia cumplicidade, afeto, carinho, a gente semeia um tanto de coisa. Então, o que nós estamos fazendo? Reproduzindo as sementes que nos foram confiadas, de modo a trabalhar isso na vida da outra pessoa. Então, este é o verdadeiro sexo cumprindo o seu propósito. Ele não apenas é lícito, como é para isso que ele existe. Né? Então, o prazer é a mesma coisa. O cara fala, mas a gente vai ter o sexo para reprodução ou para ter prazer? Então, se ele for com a responsabilidade de semear o prazer na vida do outro, ele cumpre o seu propósito plenamente. Né? E aí, infelizmente, a gente vai vendo que o grande equívoco da nossa jornada é que a gente pensa só em nós mesmos. Uhum. Você pensa no que você pode receber e não naquilo que você foi chamado para repartir. Sim. Aí, obviamente, se é sobre receber, eu vou direto naquilo que me dá mais prazer, ao invés de eu trabalhar toda uma construção. Então, pensa só, o cara está insatisfeito com relação à vida sexual dele no casamento, né? Aí o que ele entra em crise? Ele entra em crise que ele pensa assim, eu não recebo o que eu quero. Aí ao invés dele pensar que ele vai receber aquilo que ele semear, né? Ele pensar, não, eu quero ser o homem de Deus para essa mulher, né? E aí ele trabalhar para isso, e aí naturalmente ele vai colher aquilo que ele planta, né? Não. O que ele pensa? Ele pensa assim, não, eu estou precisando de outra coisa, então eu vou procurar outra coisa. Vou me comparar com um vizinho. Sim. Essa questão da semente é interessante, gostei muito também da analogia aí, e ela também, acho que se a gente expandir um pouquinho para o longo prazo, né, pode ficar interessante também, quando você fala também da questão de ser uma jornada, né, a gente olhar para o relacionamento do casamento como algo que você está colocando uma semente, que você está cuidando daquela plantinha que vai ao longo do tempo se frutificando, né, e vai trazer frutos muito saborosos para a vida do casal, né. Então, às vezes a gente se esquece desse longo prazo, desse investimento diário, né? O cara não está pensando em agricultura, ele está pensando em miojo, que é 3 minutos ali no micro-ondas e está resolvido, né? E, obviamente, isso é pobre. Né? Isso aí não tem jeito, é só com a pornografia mesmo que o cara vai conseguir. Agora a questão traz satisfação? E aí é unânime, todo mundo vira e fala, pô, não. É Uhum, bom só no começo, né? Aí depois, a hora que o negócio era para trazer a plenitude, a alegria, vem a crise. uhum. Legal. Bom, um último mito ou verdade aqui para a gente conversar, que vai ter bastante relação com a temática da vida cristã, né? Que eu já vi bastante gente falar também, que é o seguinte: cristão de verdade não vê pornografia. Né? Qual que é a definição de cristão de verdade?
Tem gente falando aí, né, que, pô, se você se torna cristão, aí você deveria parar com a prática, né? Como é que a gente lida com essa realidade? Eu não vejo a relação do cristão que enfrenta o pecado como algo problemático desde que ele esteja em luta. Eu acho que essa é a questão. Então, gente, a consequência do nosso pecado, as questões espirituais, Cristo já resolveu na cruz. Ele já pagou pelo nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Então, nós não estamos em crise mais com isso. Isso aí está resolvido. Só que agora, Deus está dizendo que nas regiões celestiais nós já somos algumas coisas que olhando no espelho a gente não enxerga. Então, agora vem a nossa parcela de responsabilidade. Eu estou me esforçando por fazer Deus mentiroso, ou eu estou me esforçando por ser a pessoa que Deus está dizendo que eu já sou. Aí então vai vir esse processo de santificação. Então, gente, a questão da pornografia, assim como qualquer outro vício, a gente tem que entender que isso não é algo que você vai falar assim, não, a partir de agora eu não vou usar mais. O cara tá vendo a live aqui agora, fala, não, hoje foi a última vez. Por que eu estou dizendo que ele não pode afirmar isso nessa perspectiva? Seria muito bom que isso acontecesse. Mas às vezes o cara vai segurar a bronca durante 3 meses. E daqui 3 meses, a hora que ele tiver uma recaída por alguma razão, uma frustração emocional, foi mandado embora do emprego, acabou o seguro-desemprego, a pandemia não acabou, qualquer frustração, cara. E ele tem uma recaída, ele não continua dali para frente. Ele não reconhece, fala assim, olha, antes eu era escravo do pecado, agora não, agora foi um acidente. Uhum. Então eu estou administrando esse acidente porque o que Cristo falou a meu respeito permanece sendo verdade. Eu sou nova criatura. Então é daqui para frente agora. Não, ele volta lá atrás. E aí, quando ele volta lá atrás, ele volta com tudo. Se não volta, pior. Por isso que a gente fala que é vício. É igualzinho à questão da droga. Né? O cara, quando para de beber, quanto que ele pode beber depois? Ele não pode beber nada. Ele vai ter que a vida dele inteira entender que ele não pode beber. Mas e se ele escorregar e tomar uma taça de vinho? Se ele escorregar e tomar uma taça de vinho, ou que seja um porre inteiro, né, uma garrafa inteira, ele precisa procurar ajuda imediatamente e ele tem que dali para frente se reposicionar. É uns passos para trás para depois caminhar para frente. O que não dá é para a pessoa voltar tudo de uma vez. É porque a galera tem uma relação com isso igual a dieta, né? Ah, eu estou de dieta. Beleza. Aí, a primeira vez que você dá uma jacada e come algo fora, aí o cara já fala, que se dane. Já comi fora mesmo, então agora eu vou comer tudo fora. Uhum. O pessoal, acho que é uma dificuldade também de entender que é um processo, né? Que é algo que você vai, assim como uma criança está aprendendo a caminhar, vai dar os seus primeiros passos, vai ter tropeços, naturalmente, né? Na medida do tempo ela vai aprendendo a firmar o seu pé e vai conseguindo caminhar com autonomia. Da mesma maneira, nessas lutas nossas, né? A gente vai aprendendo a dar os primeiros passos. De repente, como você falou nessa live aqui, alguém toma uma decisão de, não, agora eu quero lutar, mas a pessoa precisa aprender a caminhar. E é bem natural que no começo, especialmente, vão ter tropeços, né? E que ao longo do tempo, aí sim, você vai aprendendo a lidar com as realidades que a pornografia traz internamente para você, né? Os sentimentos que vão acontecer na tua vida, como é que você vai lidar com eles para poder vencer a pornografia, ou as Não, questões e externas. a pessoa vai poder discernir também outras coisas, alguns padrões que se repetem. Né? Exato. Então o cara vai olhar e falar assim: opa, eu estava 3 meses sem consumir. Aí agora eu fui lá, abri um site, fiz a festa, beleza. Mas Uhum. por que eu fiz isso? Ah, porque eu estava frustrado com tal coisa. Então tá vendo? O seu problema não é o pecado. O Perfeito. seu problema é administrar uma frustração. Então, Hum. enquanto você ficar achando que o problema é a existência da pornografia, é a existência do nu, eu me senti atraído para isso. Eu falo para as pessoas, eu falo assim, cara, tá bom, eu sou uma pessoa que tem uma inclinação para promiscuidade. Então, é assim eu vivi durante boa parte da minha vida. Hum. Aí uma vez, então, que eu falo, agora eu tomei uma decisão, eu quero viver de maneira diferente e tudo mais. Isso também não aconteceu do dia para a noite. Né? Então, o que acontece? Tudo isso é uma construção. Não Sim. foi do dia para a noite que eu consegui pegar uma vida de devassidão e ficar fingindo que agora estava tudo resolvido. Né? Sim. Mas se você não começar a tratar e se posicionar agora e você levar isso para dentro do casamento, aí depois é muito mais difícil de administrar. Hum. Que a pessoa, na hora que for pedir ajuda para o próprio cônjuge, às vezes o cônjuge vai se sentir traído. Ele não vai ter estrutura emocional para te ajudar. Né?
Então, discernir os gatilhos, discernir essas questões todas, né? O porquê você está indo para isso, aí eu diria que é ir realmente no problema. Eu já vi gente que falava assim, eu consumo pornografia toda vez que eu brigo com os meus familiares. Eu falei, então seu problema não é pornografia, seu problema é sua relação com sua família. Quando você não resolver esse problema, cara, não adianta ficar o paliativo do outro. Se você usasse droga, se fumasse crack, você não consumia pornografia. Já pensou nisso? Aí a pessoa, nossa, Deus me livre. Eu falei, mas você tá vendo que é a mesma coisa? Toda vez que você brigar com a sua família, ao invés de consumir pornografia, você fumar um cachimbo de crack, mas você vai se sentir até melhor, né? O problema é que vai custar tua alma e tua vida. Né? Mas é isso, é a mesma coisa. Então o problema que a gente acha que é o problema é só o efeito colateral, é só a fuga. Por isso que a gente tem que ir na essência do problema. E eu tenho visto que, aconselhando pessoas, que essa parte de lidar com os sentimentos, por exemplo, como você mencionou com a frustração, é um dos passos mais complicados, porque geralmente quando as pessoas vão iniciar essa luta, elas vão olhar para aquilo que está externo a elas, né? Então vão procurar, vou colocar um filtro no meu celular, no meu computador para bloquear a pornografia, vou procurar deixar a porta aberta sempre para não ficar sozinho e ter pessoas me enxergando, então vão olhando realidades externas, né? E de repente a maior dificuldade que a gente tem é justamente de lidar com os sentimentos, com as nossas relações, né? E aí a gente vê a importância tão grande desse acompanhamento. Como você fala, né? Da gente como igreja, como corpo, a gente está se apoiando e se ajudando nessa luta, né? Eu até acho que muitas coisas, às vezes, dessas atitudes mais práticas também vão fazer parte. Com Do certeza. cara falar, se eu tenho um padrão, né? Eu consumo pornografia em tal horário desse jeito. Então, nesse horário, eu não vou passar perto de computador, de celular. Eu só vou usar quando minha família estiver próximo. Uhum. Óbvio, mas isso não vai resolver. Isso é Não é? uma das medidas, né? Agora, se a gente tiver essa abordagem de várias frentes, né? E tentando discernir qual é realmente a origem do problema, de onde vem essa frustração, essa angústia, meus irmãos, é totalmente possível. Outra coisa, nós estamos às vezes com um vazio existencial. E que aí a gente briga com a família, tem crise no trabalho e tudo mais. E aí entra a questão da espiritualidade, até o teu livro aqui, eu achei bem interessante essa ideia, cara, porque é muito uma jornada devocional. Uhum. É diferente, cara. O meu é mais filosófico, eu acho. Né? O meu eu tentei trabalhar o negócio mais em termos filosóficos da coisa. Mas a Uhum. jornada devocional é isso. Se você agora discerniu o problema do que está acontecendo, que jornada você vai trilhar agora para conseguir se encher de Deus? Se encher da verdade para não mais se deixar levar pela mentira. É isso que a galera tem que discernir. Perfeito. Né? E muitas vezes, então, não é a oração que nós vamos fazer depois, é a oração que devia ter feito antes. Né? Não é, eu vou te dar uma leitura da Bíblia agora que vai resolver seu problema. É sobre Sim. como a gente deveria ter uma relação com a palavra de Deus. Né? Não é vem agora conversar com o pastor para contar o seu pecado. É sobre como a gente deveria cuidar uns dos outros, compartilhando as nossas dores, angústias, tristezas, pastoreando uns aos outros o tempo todo, para que aconteça essa transformação de entendimento que vai trazer a verdadeira liberdade. Muito bom. Legal. Ari, fantástico, viu? A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo, aqui disponível no Instagram. Já vou te agradecendo aqui pela tua parceria, por estar com a gente aí. E vou agradecer também o pessoal que está com a gente online. Espero Você que está tenha vendendo o sido. livro ainda? Tô, então, é isso que eu vou falar agora, para a gente fazer os serviços finais aí, você falar do teu livro, falar do teu perfil no Instagram, como é que as pessoas podem te contatar aí. Então, fica à Tá, vontade. beleza. Meu Instagram tá aí, Ariovaldo JR, né? Eu tô com 2 materiais publicados recentes. Aqui aparece de trás para frente, vocês têm que ver. Esse aqui é o Erótico Sexual Sensual, que fala dessa lógica bem filosófica que eu falei da luta contra a pornografia. E também é a luta contra todo pecado, né, irmãos? Essa questão do discernir os gatilhos e tudo mais. E eu lancei esse material agora em março, o tipo de homem que você deveria ser, que fala sobre um resgate de uma masculinidade bíblica, de uma masculinidade atemporal, né? Que também tá ficando tudo muito estético. O pessoal fica assim, ser homem é ter barba, ser homem é não sei o quê, né? Ser homem é ter carrão. E eu me É, mas se preocupa for isso. isso, eu tô mal, porque eu não consigo cultivar nenhum bigodinho de cada lado. Cara, eu não consigo ficar sem bigode, velho, mas
mas estou na luta aqui. Então, tenho trabalhado esse material aí, tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Quem quiser adquirir, acesse o site saldaterra.org. Vou mandar no chat aqui também, tá? Boa. Fala do seu aí, né? Então, e aí a gente também tem aqui no Ministério Mal que eu não quero, o pessoal que segue a página do Ari, que está com a gente também aí. A gente já está desde 2016 aí procurando ajudar e equipar as pessoas para a luta contra a pornografia. Então tem esse livro aí que o Ari está segurando. A gente também está com ele à disposição. Vocês podem acessar o nosso site, o malqueunãoquero.com.br. Tem um menuzinho lá para você acessar. Tem ele na Amazon também. E a gente tem feito também grupos de acompanhamento, de aconselhamento online. Então, para as pessoas que quiserem mais informações, depois dá uma passada também no nosso site. Vocês podem baixar também gratuitamente alguns e-books. Então, é só acessar o site ali, o malcanonquero.com.br. Vocês vão encontrar ali a oportunidade para cadastrar o seu e-mail e receber os e-books ali. Bom demais. E aí é isso, então a gente teve esse episódio aí, Quarentena 05, né? O pessoal pediu para a gente falar a respeito de pornografia na quarentena, então estamos aí no quinto episódio. Quem quiser conferir os episódios anteriores, procura aí no nosso YouTube. E brigadão, Ari, por topar esse desafio aí, tá com a gente. Que Deus continue te abençoando aí no teu ministério, no teu trabalho. E se você puder, de repente, encerrar aí com uma bênção pastoral aí, com uma oração pra gente, te Vamos agradeço. lá, vamos orar. Salva a live, viu, mano? Porque depois quero compartilhar também, tá bom? Vou Vamos orar, salvar. irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça a cada um de nós. Essa luta é de todos nós, a luta contra a aparência, a luta contra a mentira que nós contamos para nós mesmos. Sabemos que o teu filho Jesus já resolveu todos os problemas na cruz. Que nós possamos nos posicionar agora para vivermos de maneira coerente com aquilo que é a solução para o problema que o Senhor já providenciou. Dê luz sobre a vida daqueles que estão angustiados, sobre a vida daqueles que estão em crise. E que a gente possa viver essa alegria que o teu Espírito traz para nós de maneira plena e de maneira libertadora. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Valeu, Ari. Obrigadão. Valeu, Grande mestre. Até abraço. mais. Até a próxima. Tchau, tchau.